Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Tributário. Hoje nós vamos falar de espécies de tributo. A gente sabe que tributo é um gênero e esse gênero se subdivide em 5 espécies: impostos, taxas, contribuições especiais, contribuição de melhoria e empréstimo compulsório. Se a gente for seguir o material de vocês, a gente vai observar que o material de vocês ele já inicia falando para a gente o conceito de tributo. Tributo é uma prestação pecuniária, compulsória, em moeda corrente, cujo valor nela se possa exprimir, previsto em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, gente, diante desse conceito de tributo, a gente precisa entender que nós temos tributos que ele não tem o que a gente chama de destinação específica. O que seria isso? O dinheiro arrecadado não vai para uma finalidade específica. E quando a gente fala de tributo que tem finalidade específica, é aquele tributo que ele terá como contraprestação um serviço público. Então, vamos entender cada uma dessas modalidades. Primeiramente, nós vamos falar de impostos. Desde a antiguidade, sempre existiu impostos. Existem relatos de impostos na Mesopotâmia, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, mas nem sempre ele tinha a conotação que se tem hoje no Brasil. Imposto hoje, ele tem uma única finalidade: encher cofre público. E como que isso acontece? Nós falamos lá no início do nosso curso sobre receita, despesa e orçamento. Quando a gente falou de receita, a gente falou de tributos que vão entrar para o cofre público, e esse tributo, que no caso um deles é o imposto, ele irá custear toda a despesa pública, seja despesa com o pessoal público, seja com segurança, saúde, lazer, educação. Então, de um modo geral, a gente precisa pensar que o imposto, ele não tem destinação específica. Quando a gente fala que um tributo não tem destinação específica, é porque esse tributo, ele irá para o cofre público para custear despesas da sociedade. Entendido até aqui? A gente vai perceber que os impostos, eles são divididos por competência. Nós temos impostos de competência federal, estadual e municipal. Nenhum ente poderá entrar na competência do outro. Nós temos competências que são chamadas competências exclusivas, que somente aquele ente poderá fazer. Nós temos competências concorrentes, que aquele ente poderá fazer em concorrência com o outro, desde que não utilize o mesmo fato gerador, ok? E a gente vai perceber que, em se tratando de impostos, nós temos uma quantidade muito grande de impostos no Brasil, mas todos os impostos, sejam de competência federal, estadual ou municipal, precisam ser criados por lei. Pode acontecer uma situação ou outra de haver majoração ou diminuição através de uma MP concedida pelo poder público, no caso o presidente da República, e a gente vai observar também que os impostos, de um modo geral, quando a gente falou lá atrás, na unidade anterior, sobre o contribuinte não fazer o pagamento do tributo, ele poderá ser executado via ação executória e poderá o seu nome constar como dívida ativa. Isso é muito comum acontecer em todas as espécies de tributo, mas com o imposto é mais comum, porque o imposto, ele não tem destinação específica e ele não remunera um serviço público especializado. Ok, até aqui? A gente vai perceber também que nós temos um segundo tributo. Esse segundo tributo, vocês podem acompanhar pelo material de vocês. Olha só, o imposto vai estar no slide 13 do material de vocês. Pouquinho para frente, nós vamos pegar no slide 19 as taxas. Então, a primeira coisa que eu falei para vocês de imposto, que imposto não
é um tributo vinculado. O que é a vinculação? A vinculação é que ele não seja vinculado a uma atividade pública. A gente precisa entender que quando o assunto é vinculação do tributo, precisa que o poder público faça algo para vincular esse tributo. E o imposto, ele é praticado pelo contribuinte e é justamente o momento que ele se insere no fato gerador que gera para ele a obrigação tributária, lançamento tributário e a obrigação do pagamento do crédito tributário. Diferente da taxa. Quando a gente fala em taxa, a gente está falando de um tributo vinculado. O que é um tributo vinculado? Depende que a autoridade pública faça alguma coisa em contraprestação ao contribuinte. Vamos pensar no seguinte, uma taxa para alvará de funcionamento. Acontece que, sem a autorização do poder público, essa empresa não vai poder funcionar. Então, você precisa pagar uma taxa para liberação do alvará. A mesma coisa é a taxa de licenciamento do seu veículo. Então, a maioria das taxas, ou podemos dizer que as taxas de natureza tributária, elas são vinculadas e são vinculadas ao poder público. E o poder público, ele precisa praticar o ato vinculando aquele ato dele à atividade pública. Então, pessoal, a gente precisa pensar que se você, contribuinte, praticou o fato gerador sem que haja nenhuma interferência do poder público, você está diante de um tributo não vinculado, que é o caso do imposto. Agora, se precisou que a autoridade pública fizesse algo em você, algo para você, contribuinte, em contraprestação a um serviço prestado, então você está diante de um tributo vinculado, que é o caso da taxa. E vocês vão observar, peguem no slide 18 de vocês, que a primeira coisa que fala é que a competência da taxa é comum. O que isso quer dizer? União, Estado, Município e Distrito Federal poderão ter taxas, porém não podem ter o mesmo fato gerador e não incidir sobre a mesma matéria. Aí a gente vai discutir o seguinte: qual seria o fato gerador da taxa? Ainda nesse slide de vocês vão ver o seguinte: esse slide 18 e 19, eles falam o seguinte: o primeiro fato gerador da taxa é o poder de polícia. O que é o poder de polícia? Não estou falando de PM, Polícia Civil, não estou falando disso. Quando eu falo de poder de polícia, eu estou falando basicamente do poder que a autoridade pública tem de te deixar circular com o seu veículo se tiver pago a taxa de licenciamento, ou o poder que a autoridade pública tem de deixar aberto ou não o seu estabelecimento por falta de alvará. É disso que eu estou falando. E a gente tem uma outra situação: o serviço colocado à disposição ou efetivamente prestado. Então, gente, vocês vão perceber o seguinte: quando vocês pegarem esse slide 18, separem esse slide 18 colocando numerozinhos em cima. Então, ó, o exercício de poder de polícia é 1. Serviço prestado, 2. Colocado à disposição do contribuinte, 3. Desde que sejam específicos, 4. E divisíveis, 5. Esse é o fato gerador. E outra chamada de atenção que a gente tem nesse material em relação à taxa, a gente precisa abrir o olho, porque ela não pode utilizar nenhuma base de cálculo ou fato gerador de nenhum imposto existente. Porque a gente precisa pensar o seguinte: ok, Betânia acabou de falar sobre o fato gerador da taxa, mas qual que é o fato gerador do imposto? Na verdade, a gente precisa pensar que cada imposto terá um fato gerador. Se você pensar no IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, qual é o fato gerador? A propriedade sobre veículo automotor. Você tem o IPTU, que é Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. Qual é o fato gerador? Propriedade territorial urbana.
ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Qual é o fato gerador? Circular mercadorias e serviços. Então, gente, cada imposto terá um fato gerador, diferente da taxa. Vocês perceberam que a taxa, ela tem 4 fatos geradores diferentes e 2 situações que vão fazer com que essas proposições não sejam casados, que é o fato de serem específicos e divisíveis. Ok até aqui? Agora, a gente avançando no material de vocês, a gente vai para o próxima espécie de tributos. Então, repetindo para vocês, tributo é gênero, espécie, impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuição especial e empréstimo compulsório. Decorado isso? Isso é muito pedido, tanto na minha prova, quanto em concursos públicos que vocês forem fazer por aí. Então, a gente vai agora para a terceira espécie de tributo, que é a contribuição de melhoria. Vocês vão observar que a contribuição de melhoria, ela está presente aqui no material de vocês, no slide 25. A contribuição de melhoria é uma espécie de tributo que tem um fato gerador casado. Ela depende que seja uma obra pública e depende que essa obra pública tenha trazido uma valorização imobiliária para esse contribuinte. Ok até aqui? Então, eu preciso que o fato gerador seja casado. Não é um ou outro, é um e outro. Então, se a gente for analisar, o que eu preciso para a contribuição de melhoria? Para a contribuição de melhoria, eu preciso que o fato gerador seja casado. Eu preciso de uma obra pública, competência da União, Estado, município, não interessa, e que tenha causado para esse contribuinte uma valorização imobiliária. Se eu tiver diante disso, esse fato casado, eu estou diante da contribuição de melhoria, ok? Nada a ver com o IPTU. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês se lembram, Antônio Carlos antes da duplicação. Antônio Carlos tinha muito terreno nas laterais que eram invadidos, que desvalorizavam muito a região. Foi feita uma desapropriação, um alargamento da avenida e com isso a obra foi finalizada. Nessa finalização da obra, muitos imóveis apareceram que ninguém sabia que existia. Inclusive até uma igreja, salvo engano, de Santa Eduíges, que ninguém sabia que existia, a igreja apareceu lá. Então, a gente percebe que a contribuição de melhoria, ela precisa trazer uma valorização para um imóvel em específico ou para a região, ok? Isso a gente avança e vai para o nossa quarta espécie, empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório, a gente percebe o seguinte: somente a União poderá instituir. Então, não existe competência concorrente aqui como tem nas taxas, como tem nos impostos. Não existe. Nesse caso, a concorrência é exclusiva da União, ok? Então, repetindo, a competência para o empréstimo compulsório presente no slide 31 e seguintes de vocês, essa competência é exclusiva da União. A gente percebe o seguinte, ela pode ser feita mediante lei complementar, mas a gente precisa perceber o seguinte, a lei trouxe requisitos casados e eu já vou explicar para vocês. Se vocês pegarem o slide 32 de vocês, está bem explicado. Despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, investimento público de caráter urgente e relevante de interesse nacional. Isso aqui, gente, por que a lei agora, a Constituição Federal, limitou essa situação em relação ao empréstimo compulsório? Porque no passado nós já tivemos problemas. Na era Collor, houve um empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório foi feito da noite para o dia, bloqueou dinheiro que estava na conta de vários brasileiros, então tinha dinheiro de folha de pagamento, tinha gente que tinha investimento de uma vida na conta, teve gente que vendeu casa para comprar outra e todo esse dinheiro foi confiscado. A gente sabe que empréstimo compulsório, ele sempre existiu no mundo inteiro,
Mas o empréstimo compulsório, ele tem um requisito que não foi obedecido nessa era Collor, que é prazo para devolução e reajuste para essa devolução. Então, pessoal, quando o assunto é empréstimo compulsório, aqui no slide 31 e seguintes de vocês vão ver que a forma que ela foi utilizada no Brasil foi utilizada para lesar o povo brasileiro. Mas o empréstimo compulsório, ele é um tributo, uma espécie de tributo essencial para fazer com que um país funcione em caso de problemas realmente específicos, tá? Questão de situação de calamidade pública, guerra e etc e tal. Ok, pessoal? Nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho mais de cada um deles. E para finalizar, nós vamos falar aqui da última espécie de tributo, que são as contribuições especiais. Vai estar no material de vocês, no slide 38. Essas contribuições especiais, a gente vai perceber o seguinte: nós temos contribuições especiais que são de competência exclusiva da União. Vocês vão ver aí no slide 40 de vocês, que são as sociais, intervenção no domínio econômico e interesse de classes profissionais. E nós temos contribuições especiais, chamadas parafiscais, de competência dos municípios e Distrito Federal, que são as taxas de iluminação pública. A gente vai perceber, quando a gente está falando dessas contribuições especiais, essas contribuições especiais, se vocês forem recorrer aqui ao material de vocês vão ver que são tributos destinados a arrecadar recursos para certas áreas de interesse público. Então, vocês podem perceber o seguinte: exceto os impostos, a grande maioria dos tributos são tributos vinculados. E agora, se a gente se reportar aqui para o início do nosso material, no slide 4, vai falar um pouquinho de cada um desses tributos. E quando a gente avança para o slide 10, vocês vão ver o seguinte: tributos não vinculados, impostos vinculados, taxa e contribuição de melhoria, mistos, contribuições especiais, e tributos especiais, porque dependem de lei, empréstimo compulsório. Então, pessoal, com isso a gente finaliza essa etapa e aí nós vamos entrando ao vivo explicando um pouquinho mais para vocês em caso de dúvida, ok? Um abraço para vocês, até a próxima aula.